Já nota-se aqui um pouquinho, eu vou aproximar-me aqui da câmara, já se nota aqui um pouquinho da coloração amarela no topo da cabeça e alaranjado nas bochechas. No entanto, o padrão verde ainda é predominante ao longo da plumagem da ave. Estão a ver? Ainda é uma ave bem juvenil ainda. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Casa dos Papagaios Pet Shop em Almancil. Meu nome é Jaime e hoje trago-vos aqui uma novidade super interessante. Novidade essa chamada Aratingas Sol. Umas aves super interessantes e carinhosas e com um pormenor muito importante também. São aves que foram criadas à mão, já com a intenção de nós, humanos, podermos ter uma ligação maior, criar um vínculo mais intenso com essas aves para que possamos interagir com elas diariamente. Sim, a interação diária é super importante para que continuemos a dar o desenvolvimento necessário a esse vínculo, a essa relação que criamos com a ave de confiança. Mas antes de entrar aqui nos pormenores sobre as aves aratinga-sol e a parte da criação à mão, vamos falar um bocadinho de algumas características delas para que vocês também conheçam um bocadinho mais sobre essas aves muito interessantes. Então, posso já começar pelo facto de não haver a diferença entre macho e fêmea. E a única forma de nós sabermos ou conseguirmos diferenciar o macho da fêmea é apenas por teste de sangue, teste de ADN. Só assim, dessa forma, conseguiremos ter a certeza absoluta de qual é macho e qual é fêmea. A nível de plumagem, podemos falar que elas, no topo da cabeça, é um amarelo brilhante, na lateral, nas bochechas e no peito, já é mais um tom alaranjado e a cauda é verde-oliva com a ponta azul. Bem, já estamos a ver assim a nível de cores, tem umas cores muito chamativas, certo? Vocês já vão ver, aguardem um bocadinho. Já na parte da alimentação, olhem, nessa parte aí também estamos bem descansados, porque elas são muito boa boca, comem de tudo um pouco. Comem legumes, vegetais, desde couve, couve-flor, brócolos e também gostam, quer dizer, elas adoram fruta. Podem dar pêssego, banana, maçã, figo, bem, frutas da época com fartura. E também adoram, claro, a semente de girassol. Essa aí todas as aves gostam, não é? A maioria delas gostam dessas aves. Também podemos adiantar aqui que elas ficam com um peso compreendido entre os 110 gramas e a nível de comprimento vão até aos 30 centímetros. Mas, agora que vocês já sabem um bocadinho sobre as cores delas, o tamanho, o peso e o nome e a família, e que não são nada esquisitas, muito pelo contrário, comem de tudo um pouco, vamos, mas é conhecer elas, certo? Vamos, mas é ver os padrões, as cores e como nós podemos interagir também com aves criadas à mão, principalmente as aratingas-sol. Vamos a isso? Bora! Vem comigo! Olá novamente, já estamos de volta e desta vez temos aqui um exemplar ainda juvenil da espécie aratinga-sol. Uma das características que podemos apontar para um juvenil de aratinga-sol é a coloração ainda verde, não é? Já nota-se aqui um pouquinho, eu vou aproximar-me aqui da câmara, já se nota aqui um pouquinho da coloração amarela no topo da cabeça e alaranjado nas bochechas. No entanto, o padrão verde ainda é predominante ao longo da plumagem da ave. Estão a ver? Ainda é uma ave bem juvenil ainda. E esta fase é uma das melhores fases que nós temos para com estas aves. Lembrando aqui que estas aves são aves criadas à mão, já com a intenção que nós humanos tenhamos um acesso, não é? Uma ligação muito maior com elas. E como nós podemos fazer ou alimentar essa relação? Então, aqui a minha dica e o meu conselho que posso dar para vocês, que vocês querem ter uma relação de um contacto direto
com elas é mesmo fortalecer diariamente e sempre que possível esse contacto com a vossa ave. Não só com a aratinga-sol. Vou dar aqui um beijinho só para ela ficar bem tranquilinha aqui comigo. Não só com a aratinga-sol, como também com outro género de aves. Mesmo que seja um papagaio, uma arara, uma cacatua, não importa. Se vocês adquirirem uma ave criada à mão, tenham sempre essa situação daqui na lembrança, ok? Porque imaginem que vocês adquirem uma ave criada à mão, já com essa intenção mesmo de haver um contacto mais direto com vocês poderem tocar, poderem dar um beijinho, um miminho, interagirem com ela, brincarem ou até mesmo andarem com ela no ombro. Mas se vocês ao longo do tempo ficarem alguns dias ou algumas semanas sem esse contacto direto com elas, apenas colocando a água e a comida ao longo do dia, esse contacto, essa confiança vai se perdendo ao longo dos dias. Então tem que dar especial atenção e sempre que possível alimentarem a vossa relação de confiança com a vossa ave. Só assim o tempo vai passando e vocês vão mantendo uma relação de amor e carinho com a vossa ave. Que é o caso aqui desta menina aratinga-sol. Nós aqui fazemos isso. Elas chegaram cá, então a nossa preocupação assim que chegaram cá foi mesmo essa. Primeiramente, foi deixar elas se acalmarem dentro do espaço delas, ficarem mais tranquilas. Mas no próprio dia, antes de nós irmos embora, aqui do nosso espaço, já tirámos elas para fora, demos assim um beijinho, demos algumas festinhas e tentámos garantir ao máximo que o último toque, a última experiência fosse positivo. Então, quando as colocámos dentro da gaiola, já fomos dar também uma semente de girassol, tivemos ali uma que molhámos o dedo e tocámos no biquinho dela, ela adorou, começou a beber água do dedo. Então todos estes pequenos gestos vocês vão alimentando e tornando a relação com a vossa ave uma coisa mais de confiança, vão criando um elo cada vez mais forte com a ave, ok? Elas ainda são juvenis, mas com a continuidade do tempo e nós trabalhando essa relação, mais à frente vai ser possível fazermos muitas, mas muitas coisas mesmo. Okay? Desde tomarmos banho com elas na banheira, ou então ligarmos a água morninha, atenção, não é água gelada, é água morninha, da torneira da cozinha e elas tomarem logo lá banho. Entretanto, vamos também poder levá-las para a rua. Mas aí há uma situação que eu também quero falar com vocês, se vocês levarem uma ave criada à mão para a rua, vocês têm que seguir 2 passos. O primeiro é colocar a tal corrente para que elas, mesmo que batam as asas, não possam fugir. Ok? Ou então, a segunda hipótese será também vocês seguirem a um veterinário especializado em aves exóticas e pedirem para cortar as guias. O que é que significa cortar as guias das nossas aves? Atenção, cortar as guias das aves não significa cortar as asas, literalmente, ok? Cortar as guias é cortar ali 3 a 4 penas de cada asa que impedem os voos longos. Dessa forma, se elas se assustarem com algum impacto, algum barulho, algum barulho estridente que as incomodou ou assustou, elas ao voarem só fazem aquele voo tipo a planar e vão para o chão. Ok? Caso contrário, se elas se assustarem com alguma coisa e tiverem as asas completas e não tiverem com a corrente presa a vocês, elas vão fugir e dificilmente vocês poderão recuperar a vossa ave. Ok? Então, eu dou esta dica mesmo por isso, para que evite alguma situação de desconforto para vocês e para a vossa ave também, tá? Aqui falando novamente aqui da nossa menina aratinga-sol. Nós temos aqui várias aratingas, ok? Eu trouxe aqui apenas uma delas, porque se eu trouxesse todas, ficaria assim um bocadinho de população a mais aqui, um bocadinho difícil de controlar, ok? Então trouxe apenas uma para que vocês também possam ver como elas são belas. Lembrando aqui também que ela agora está aqui com uma tonalidade mais verde, porque ela é juvenil, ok? Ela ainda é pequenina, entre aspas. O tamanho não vai passar muito deste, mas a coloração ainda é de juvenil. Quando atingir a maturidade, aí sim já fica o tal amarelo, o tal laranjinha também no peito e nas bochechas e aquele verde mais intenso, ok? Então, vou aproximar mais uma vez aqui na câmara para que vocês possam ter
uma visão mais ampla da própria ave, ok? Vamos a isso. Estão a ver? Ela está aqui a estranhar um bocadinho, mas olha, esta aqui não é nada tímida, né? Ela não é nada tímida. Oi? Está curiosa? Lindona, lindona. É demais. Portanto, aqui antes de nós finalizarmos o vídeo, quero deixar aqui um apontamento super interessante, que é, ao contrário de algumas aves que nós fazemos a criação à mão já com a intenção de depois de podermos interagir ao longo da vida da ave, estas aves aqui nós fazemos a criação e elas continuam a ter um contacto ao longo da vida delas connosco. E não só com a pessoa que fez a criação, como também com todas as outras. Existem outras aves, por exemplo, o caso do papagaio cinzento. O papagaio cinzento já é diferente. Ele escolhe um dono e os outros já ninguém pode mexer no pássaro. E acredito que muitos de vós devem ter papagaio cinzento e sabem muito bem do que eu estou a falar, ou então vocês já devem ter ouvido alguém a dizer que o papagaio cinzento lá em casa escolheu alguém e de resto mais ninguém toca, não é? É uma história muito, muito característica nesse género de aves, principalmente no papagaio cinzento. Ou então, também posso dar o exemplo do cacariqui. O cacariqui, inclusive eu já tive essa experiência, o cacariqui pode ser criado à mão, pode ser retirado dos pais bem cedo, bem novinho, mas ainda assim chega ali uma fase em que ele está a fazer a transição da papa para a mistura de sementes, para a ração, e nessa altura ele corta completamente o vínculo com quem o criou. Realmente é ingrato, realmente custa um bocadinho, mas é como digo, existem aves que dá para permanecer com esse vínculo e haver contacto não só com quem criou, como também com o resto da família. Há outras aves que também dá para manter o vínculo durante todos os anos da ave, mas a ave vai escolher uma pessoa para formar o par e não vai querer mais ninguém por perto. Ou também a ave, quando atingir ali um certo ponto, em que já sabe comer sozinho, vai cortar por completo qualquer tipo de vínculo com quem o criou. Então, esta ave que vos estou a apresentar, que é a aratinga-sol, é a ave ideal para quem tem pequeninos em casa, para quem tem crianças em casa, pois ele vai aceitar tanto os adultos quanto as crianças. Mas lembrem-se sempre, mantenha o contacto diário com a ave. Ok? Mantenham o contacto diário com a ave, para que vocês e a vossa ave tenham sucesso na vossa relação. E assim encerramos a nossa dica de hoje com a apresentação desta magnífica ave, que é a aratinga-sol. Espero que tenham gostado também das dicas que vos dei e que tenham muito sucesso com a vossa ave de estimação em casa. Então, beijinhos aqui do nosso menino e cumprimentos da minha parte. Até ao próximo vídeo. Tchau! The vibe right, don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright?